Olá, dando continuidade ao propósito dos processos de governança e gestão. Mais especificamente, falando aqui dos processos de gestão, começando pelo BY 01. Então, deixa eu marcar aqui o meu apontador. Pronto, BY 01. Então, qual que é o nome desse processo? Programas gerenciados. E eu comentei com você que programa nada mais é do que um conjunto de projetos. Em algumas abordagens, você pode ter também subprogramas, mas em outras abordagens, um programa é constituído apenas de projetos e que, se eles forem gerenciados de maneira coordenada, de maneira centralizada, a gente vai trazer mais benefícios do que se eles forem gerenciados de maneira isolada. Essa é a definição genérica aqui de um programa. Nem todas as organizações possuem gerenciamento de programa, comentei com você na aula anterior, depende de uma série de situações, porte da organização, a existência de um conjunto grande de iniciativas, enfim. E qual que é o propósito? O valor de negócios desejado é percebido, é realizado, é materializado e os riscos reduzidos. Que tipo de risco? Risco de atraso nas iniciativas, risco de extrapolar o valor dos projetos, erosão de valor, que é depreciação. E para que isso aconteça, é importante melhorar as comunicações entre as pessoas envolvidas, melhorar o envolvimento com as áreas de negócio, melhorar o envolvimento com os usuários finais, clientes internos, de forma a assegurar valor e qualidade das entregas dos programas. E também fazer o acompanhamento dos projetos que estão dentro dos programas, de forma a maximizar a contribuição do programa para o investimento de portfólio. Então, se você fizer uma pirâmide, você vai ter lá no topo portfólio, logo abaixo do portfólio você vai ter um conjunto de programas, e embaixo dos programas você vai ter o conjunto de projetos. Mas, de novo, vai depender ali da sua organização ter de fato essa estrutura de gerenciamento de projetos, programas e portfólios. Caso a sua organização não tenha uma estrutura piramidal dessa forma, você pode ter o portfólio ali no topo e logo na camada de baixo ter um conjunto de projetos. Principalmente se esses projetos não forem interrelacionados, interdependentes. Quando você tem projetos interrelacionados, interdependentes, aí você já tem uma característica de programa. Que é um exemplo? Jogos Olímpicos. Geralmente todos os projetos que são conduzidos, eles se ajudam de alguma forma e contribuem para um propósito maior, que é a realização e materialização das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Então você tem projeto de infraestrutura, de transporte, de alojamento, os locais onde os esportes irão acontecer, projetos relacionados aos eventos, eventos de abertura, eventos de encerramento e assim sucessivamente. Dentro de um evento como esse, que são os Jogos Olímpicos, você tem uma série de projetos que são conduzidos e, na sua grande maioria, eles se ajudam mutuamente. Se eles não se ajudarem ali mutuamente, pelo menos eles vão ajudar, vão contribuir para o benefício maior, que é a realização dos Jogos Olímpicos e trazer, criar um legado para a cidade, para o município, sede dos Jogos Olímpicos. BY 02. Os requisitos, a definição de requisitos gerenciados. Então, criar soluções ótimas que alcancem as necessidades da organização, ao passo que minimizam os riscos. Novamente, a palavrinha risco aparecendo aqui, sem que seja um processo de fato
específico de risco. Aqui também no programa gerenciado tem a palavrinha risco, mas o processo especificamente não é um processo de risco. Então, essa associação é importante você fazer também para ver quando a palavrinha risco se associa a um processo que tem a palavra risco associada ao nome. Como a gente tem lá no APO, um processo, e lá no EDM temos um processo também que fala de risco. BY 03. Identificação e construção de soluções gerenciadas. Por que é importante? Para assegurar a agilidade e a entrega ágil, a entrega escalável de produtos e serviços digitais, estabelecendo o momento oportuno, o momento correto, soluções de maneira efetiva, quando o aspecto é tempo de entrega, e também efetiva quando o aspecto é custo envolvido. Tecnologias, processos de negócios, fluxos, tudo isso vai ter relacionado a uma solução que vai ser construída, que ele está falando de identificação da solução e construção da solução. Então, tem tecnologia, tem processo envolvido, requisitos de negócio envolvido. Note que o BY 02 vai trabalhar muito próximo aí do BY 3, porque no BY 2 você tem os requisitos e no BY 3 você tem a solução de fato. As capacidades de suporte da organização de maneira estratégica também sejam alcançadas e os objetivos operacionais também sejam alcançados e considerados quando você identifica uma solução e constrói essa solução. Quando a gente fala de construir solução, não necessariamente construir com as próprias mãos. Você pode comprar também a solução já pronta de um fornecedor. BY 04. As capacidades disponíveis, disponibilidade gerenciada dos produtos e serviços e essa capacidade também gerenciada. Uma coisa é ter o serviço disponível, outra coisa é ter o serviço com uma capacidade específica disponível. Por que é importante? Para manter a disponibilidade do serviço, a eficiência do serviço e os recursos envolvidos para os serviços. Então, gerenciar essa eficiência, gerenciar essa entrega dos serviços. E também a otimização do desempenho dos sistemas através das previsões futuras de desempenho e das necessidades de capacidade. É importantíssimo que a gente faça previsões de capacidades futuras. Quanto que vai ser a demanda para os nossos serviços no ano que vem? E aí você já trabalhar para atender essas demandas. Esse crescimento da demanda. BY 05. Mudanças, organizações gerenciadas. Preparar e ter o comprometimento das partes interessadas. Então, eles têm que conhecer essas mudanças, quando que elas acontecerão, dar treinamentos, orientações, comunicação de fato e buscar o comprometimento dessas partes interessadas, para que essas mudanças de negócio aconteçam na maior tranquilidade possível e reduzindo possíveis riscos de falha. BY 06. As mudanças de TI gerenciadas. Por que são importantes? Possibilitar a entrega mais rápida e confiável das mudanças de negócio, mitigando os riscos do impacto negativo e também da estabilidade e até mesmo da integridade de dados, dos processos, enfim. E ter ali um ambiente de mudança íntegro para receber essas mudanças, tanto no decorrer do acontecimento das mudanças, quanto outros serviços que estão prestados e até então estavam estáveis. BY 07. As mudanças de TI gerenciadas de maneira aceitável e fazendo uma transição gerenciada e também de maneira aceitável pelos clientes. Qual o propósito? Por que é importante? Implementar soluções de maneira segura e em linha com as expectativas acordadas e os resultados acordados com as partes interessadas.
BY 08, conhecimento gerenciado. Nos dias de hoje, onde a gente produz, cria tanto conhecimento, é importante que esse conhecimento seja gerenciado ao longo do desenvolvimento desse conhecimento, não apenas ao final. Então, as lições aprendidas é uma ferramenta muito importante aqui quando a gente fala de gerenciamento de conhecimento. E trabalhar com essas lições aprendidas ao longo do desenvolvimento e ao longo da criação desse conhecimento, de forma que ela possa ser trabalhada e depois distribuída, depois compartilhada. Qual que é o propósito? Fornecer o conhecimento e a informação gerenciada, os requisitos de informação e dar suporte para todas as pessoas, todas as equipes, dentro da governança ou das equipes de gerenciamento da TI e permitindo que a tomada de decisão seja o mais informada possível. Sempre que a gente fala de tomada de decisão informada, significa que o processo de tomada de decisão e as pessoas que vão tomar essa decisão, elas sejam informadas das situações, dos cenários, daquilo que está acontecendo de fato e com a informação da melhor qualidade possível. Isso que é tomada de decisão informada. Para que as decisões tomadas sejam as mais assertivas possível. BY 09, ativos gerenciados. Por que é importante? Porque a gente precisa dar conta de todos os ativos do departamento para que a gente possa otimizar o valor fornecido através desses ativos e pelo uso desses ativos. Se você tiver um ativo qualquer, pode ser um computador, e ele está ali parado, a gente não está gerando valor daquele equipamento para a nossa organização. Então é exatamente isso que ele está falando. Não deixar deteriorar os equipamentos, efetuar as trocas nos momentos corretos e se tiver equipamento que não está sendo utilizado, ver de alguma forma dar algum fim para aquele equipamento. BY 09, gerenciamento da configuração. Por que é importante? Fornecer informação suficiente sobre os ativos de serviço para possibilitar que os serviços sejam gerenciados da maneira mais efetiva possível. Avaliar o impacto das mudanças em qualquer um dos ativos que eventualmente possam ser impactados por mudança e lidar com os incidentes dos serviços, principalmente nas configurações. Esses itens trabalham muito próximo aos processos da ITIL. O ITIL fala muito de ativos, fala muito de configuração, está muito em linha com os processos da ITIL. BY 11, projetos gerenciados. Concluir os projetos definidos, realizar esses projetos e perceber os resultados desses projetos, reduzindo o risco de atrasos inesperados ou sobrecusto ou erosão de valor, corrosão de valor, melhorando a comunicação e o envolvimento com as pessoas da área de negócio e os usuários finais, assegurando valor e qualidade para as entregas efetuadas pelos projetos, que são os deliverables, e maximizando a contribuição desses projetos para os programas definidos e os investimentos em portfólio. Olha só que interessante. E aí é uma associação que você tem que fazer. Esse propósito está muito similar ao outro propósito que está aqui, ó, que é o gerenciamento de programas. Então você tem que fazer essa analogia para você saber que você está no BY, que é um processo de gerenciamento, e ver as diferenças para saber se é programa gerenciado ou se é projeto gerenciado. Mas já te dá um destaque para você saber que você está no domínio BY. DSS, que é o Delivery Service Support, fazer a entrega dos serviços e dar suporte a esses serviços, também muito próximo, muito alinhado ao ITIL. DSS 01, operação gerenciada, por que é importante? Os produtos operacionais entregues
e os serviços, os resultados do serviço entregue conforme planejado, né? Então, a execução dos serviços ali de acordo com as expectativas. DSS 02, incidentes nos serviços gerenciados e as solicitações de serviço também gerenciadas. Por que que é importante? Para alcançar o aumento da produtividade, minimizar as disrupções, as paradas, através de resoluções rápidas e questionamentos por parte dos usuários e também incidentes que eventualmente venham a acontecer. Avaliar o impacto das mudanças e lidar com os incidentes nos serviços prestados. Resolver as solicitações dos usuários, restaurar o serviço em resposta a incidente assim que um incidente acontecer. Sempre que a gente fala de incidente, o ideal é que a gente restaure a situação normal o mais rápido possível. DSS 03, problemas gerenciados. Aumentar a disponibilidade, melhorar os níveis de serviço, redução de custos, melhorar a conveniência ao cliente, melhorar a satisfação, como? Através de uma redução do número de problemas operacionais, de incidentes operacionais, identificando a causa raiz de fato dos problemas, das paradas durante as resoluções. DSS 04 fala sobre a continuidade dos serviços sendo gerenciados. Então, adaptar rapidamente, continuidade das operações de negócio, manter a disponibilidade dos serviços, a disponibilidade dos recursos, a disponibilidade das informações em níveis aceitáveis para a organização, quando de eventos significantes de disrupção, algumas paradas, ameaças, enfim. DSS 05, segurança dos serviços gerenciados. Tem um outro item que fala de segurança também, então essa analogia é importante você fazer também pensando na prova para te ajudar ali a identificar o que a pergunta está se referindo de fato. Por que é importante? Minimizar o impacto aos negócios, das vulnerabilidades de segurança da informação, questões operacionais e incidentes. Então, de alguma forma, sempre tentar minimizar todo e qualquer impacto através da segurança dos serviços. DSS 06, processos de controle de negócios gerenciados. Por que eles são importantes? Manter a integridade da informação e os ativos de informação seguros e manipulados de maneira segura dentro dos processos de negócio da organização e das suas operações terceirizadas. Então, de alguma forma, todos os dados que forem manipulados, processos, eles precisam estar íntegros e precisam estar sob controle. Se alguma situação ruim acontecer, rapidamente a gente conseguir identificar e já tomar as ações corretivas. É por isso que é bastante importante também, sempre que a gente fala de segurança, de controles, de continuidade, de disponibilidade, a gente ter planos de contingência já preparados para o caso de uma interrupção, de algum incidente, rapidamente a gente estabelecer o estado normal anterior. MEA 01. O MEA é exatamente para fazer o monitoramento e controle. Então, é aqui que vai haver as medições, por isso que ele fala M é de measure, de medir, né? Então, fazer as medições, a avaliação dos processos, dos serviços e etc. 601 é o monitoramento da conformidade, monitoramento da performance e fazer o gerenciamento da performance e o gerenciamento do desempenho. Por que é importante? Fornecer transparência em relação ao desempenho e conformidade com os motivadores, os drivers
a serem alcançados por cada uma das metas organizacionais. Então, fazer o acompanhamento ali, medir o desempenho e ver se vai alcançar os objetivos ou do departamento ou da organização. 602. Sistema de controle interno gerenciado. Por que é importante? Obter transparência para as partes interessadas mais importantes, na adequação dos sistemas internos de controle através do fornecimento de operações confiáveis, confiante no alcance dos objetivos organizacionais e a compreensão adequada dos riscos residuais. O que é um risco residual? Quando você analisa um risco, diversas variáveis existirão ali no risco. Probabilidade de acontecer, o impacto de fato, caso ele venha a acontecer, o momento que eventualmente ele pode acontecer, tem risco que eventualmente ele pode acontecer dentro de 30 dias. Outros riscos podem acontecer, sei lá, daqui 6 meses, um ano, enfim. Então, existem diversas variáveis quando a gente fala de um risco. E aí você vai tomar as suas ações de resposta. Às vezes para diminuir o risco, às vezes para tentar eliminar o risco. São as ações de resposta ao risco. É assim que a gente chama. Algumas você atua na chance dele acontecer, outras você atua no impacto de fato, e algumas respostas pode ser que você atue nas diversas variáveis do risco. E geralmente o que vai acontecer? O risco vai sobrar um pouquinho. Nem sempre você vai conseguir atuar para eliminar de fato o risco. Até porque a eliminação do risco geralmente requer respostas mais radicais e às vezes respostas mais caras. O que geralmente a gente faz é respostas de diminuição, de mitigação do risco. E aí, como consequência, vai sobrar um pouquinho desse risco. Esse risco que sobra é o que a gente chama de risco residual. É o risco que sobra uma vez que você aplica as suas respostas aos riscos. Então, esses riscos residuais precisam ser compreendidos de maneira adequada para que ele seja monitorado. 603. Requisitos internos devem ser atendidos, ou seja, a gente tem que estar compliance com os requisitos internos e isso precisa ser gerenciado. É exatamente o que diz esse processo. Por que é importante? Assegurar que a organização esteja compliance com todos os requisitos externos que sejam aplicáveis para a nossa organização de fato. E se você está compliance com esses riscos, você diminui um risco de multa, por exemplo. 604. Gerenciar a garantia gerenciada. Por que é importante? Para possibilitar que a organização desenhe e desenvolva de maneira eficiente, de maneira eficaz, atividades de garantia, fornecendo orientação para o planejamento, orientação para criar um escopo, orientação para executar as atividades de garantia e fazer o follow-up, o acompanhamento das revisões de garantia. É por isso até que eu coloquei alguns vídeos dentro de uma atividade chamada de avaliação de maturidade. Está muito em linha com esse 604. Usando um roadmap base, ou seja, uma rota base de desenvolvimento que seja bem aceitada pelas pessoas e pelas abordagens de segurança. Se esse processo for alcançado, você dá garantia que outros processos estão bem construídos, estão bem planejados, estão bem executados, estão sob controle. Na próxima aula, eu entro exatamente nesse capítulo, que é o desempenho, gerenciamento do desempenho no COBIT, ok? Então, até a próxima aula e um grande abraço.